Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu sou o pastor Renan. Convido a você acompanhar mais um episódio de A Palavra que Ensina. Nós ainda estamos vivendo o tempo da Epifania, o período em que Jesus continua sendo revelado ao mundo com autoridade, poder e serviço. Seja pelo poder, seja pela autoridade, seja pelo serviço. A luz do Senhor fica evidente. Sob a autoridade da palavra proclamada, o Senhor Jesus anuncia quem são os verdadeiramente bem-aventurados no reino de Deus. Buscar a sua presença é, portanto, encontrar o remédio contra os problemas que o mundo traz. A palavra de Deus nos apresenta Jesus subindo ao monte com o propósito de ensinar. O início da mensagem é carregado positivamente com bênçãos. Jesus descreve pessoas marcadas pela fragilidade, pela dependência e pelo arrependimento. Ele revela que o reino de Deus pertence justamente àqueles que reconhecem a sua necessidade diante de Deus. No mundo em que nós vivemos, as pessoas imaginam que a conquista, a herança, o domínio são o que as pessoas realmente esperam. Mas Jesus não fala de conquista. Ele revela uma lógica diferente, uma lógica própria do reino de Deus. A fé que o próprio Deus gera no coração das pessoas se apega a ele de tal maneira que faz dele o governador e o sustentador da vida. Em Deus nós podemos confiar, porque aquele que não poupou seu próprio filho também nos dará todas as outras coisas. Quando Jesus apresenta as pessoas felizes, ele descreve essa felicidade superior como o estado daquele que foi alcançado pela graça. Diante da manifestação de Cristo, as pessoas podem reconhecer a sua pobreza espiritual, elas podem chorar, elas podem ser consideradas humildes, ter fome de justiça, se reconhecer pecadoras e aprender a depender da misericórdia divina. É por isso que a mensagem do Sermão do Monte não é uma nova lei. Jesus não está colocando diante de nós um caminho para conquistar o reino, mas anunciando que esse reino, por meio do seu rei, vem ao nosso encontro também por meio do Evangelho. Deus nos oferece a entrada neste reino eterno e o perdão quando escolhemos trilhar um caminho diferente, nos colocando de volta ao destino correto. Ao viver sob a graça de Deus, as pessoas são felizes, são humildes, são dependentes, promovem a paz. Assim, as pessoas que confiam no Senhor não precisam se impor, não precisam competir ou querer que a sua vontade seja imposta à força, mas podem, à luz do seu testemunho, apresentar o bem-querer daqueles que estão à sua volta. É possível, é claro, que a diferença entre a lógica do mundo e a lógica do reino de Deus seja uma novidade para você. A ideia de que a felicidade não é conquista, mas dádiva, tira de nós o direito de exigir, de buscar essa felicidade a todo instante, mas nos faz reconhecer que Deus é quem provê os dias bons e os dias maus, mas que nos dias bons e nos dias maus Ele está presente. Isso nos livra daquela ansiedade de ter que provar algo diante de Deus e nos conduz a uma vida humilde, uma vida de serviço e de confiança, pois aqueles que foram alcançados pela graça de Deus aprendem a olhar para o próximo com misericórdia.
em casa, no trabalho, na sociedade, muitas vezes até na igreja. Nós somos constantemente empurrados para aquela lógica da conquista, da força, da disputa por autoafirmação. Porém, é a lógica do reino de Deus que precisa ser sempre buscada para o nosso bem e para o nosso testemunho. Se você está lutando por algo e isso gera cansaço em sua vida, lembre-se que nesta certeza há consolo. Ser feliz não depende do que fazemos, mas de como a graça de Deus, como a lógica do reino de Deus, nos ajuda a compreender todas as coisas. A palavra que ensina nos lembrou hoje que as bem-aventuranças, a felicidade, são um anúncio da graça para aqueles que estão arrependidos. Que o Senhor fortaleça a sua fé e que você viva sempre sob a bênção do próprio Deus, confiando não em si mesmo, mas naquele que se manifestou como luz do mundo. Não se esqueça de compartilhar, de comentar e de curtir o nosso material. E lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com o seu amor. As bem-aventuranças não são uma nova lei, mas a bênção de quem vive o arrependimento no caminho da graça.